Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e quero convidar você para esse novo momento em que vamos ministrar a palavra. Aproveita, se inscreve no canal, clica aí no sininho e compartilhe com outras pessoas se você foi abençoado. Nessa live nós vamos dar continuidade ao tema Armadura de Deus. Digamos que essa seria a parte 2. E eu quero convidar você para meditarmos nesse tema. Meu objetivo nessa noite é encorajar você e conscientizá-lo de que estamos numa guerra, numa batalha espiritual. Invisível é o nosso inimigo e astuto. Por isso precisamos estar revestido, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós vamos então continuar pensando nesse tema. Paulo tem duas questões aqui muito claras que eu percebo nesse texto em que ele vai tratar da batalha espiritual. Nós vimos que ele está diante de 2 soldados romanos, ele está algemado a esses soldados e ele então vê aquela estrutura da armadura do soldado romano e dali ele retira aquelas 6 peças da armadura. Toda essa batalha espiritual que vivemos, ela é consequência da queda de Satanás. Ele é o nosso adversário, é nosso inimigo, por isso ele tenta roubar ou impedir que os homens conheçam o amor de Deus e desfrutem de sua graça, impedindo assim que Deus seja adorado, louvado por nós. Jesus deixou bem claro quando disse na sua palavra em 1 João 3,8, João escrevendo esta carta, ele disse: Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. E é esse o trabalho da cruz. Na cruz Jesus nos deu a vitória completa contra a morte e contra o diabo. Recapitulando as armas que nós precisamos estar revestidos. Paulo fala, versículo 11, revestido de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Ele vai falar do cinto da verdade, significa que precisamos andar na verdade, falar a verdade. A couraça da justiça, precisamos ser justos e defender o que é justo. Nós precisamos ser propagadores e cumpridores da justiça. Calçar os pés com o evangelho da paz, o evangelho da salvação, embraçando sempre o escudo da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Revestindo o capacete da salvação, isso vai nos proteger dos dados, das ciladas do diabo contra a nossa vida, e a espada do Espírito, que é a arma de defesa e de ataque. Algo interessante no versículo 10, Paulo diz: quanto ao mais, Revista Atualizada traduz assim, quanto ao mais, versículo 10. A NVI vai traduzir finalmente. A ideia aqui de Paulo não é que ele está introduzindo uma conclusão, mas ele tem o seguinte pensamento: a partir de agora, que vocês entenderam que estamos diante de uma batalha espiritual, durante o tempo que nos resta, é essa a ideia do quanto ao mais ou finalmente. Nós precisamos estar conscientes de que há uma batalha e temos um inimigo. Uma das verdades fundamentais que a Bíblia nos apresenta é que temos que tomar uma posição, quer você creia, quer não, quer você esteja consciente dessa batalha espiritual ou não, nós precisamos tomar uma posição. A nossa posição na consciência dessa batalha é que vai definir se seremos vencedores ou não. Não há espaço para neutralidade. Se você crê ou não crê, a batalha espiritual está aí e há uma diferença naqueles que creem e se revestem de toda a armadura e aqueles que não creem, porque não vão se revestir da armadura de Deus. Grande parte da igreja está desapercebida
desta batalha espiritual. E com isso, nós perdemos muitas vezes o ânimo, o vigor, a esperança, e por isso ficamos abatidos, temos sido neutralizados por essa batalha espiritual que, quando não ganhamos consciência ou quando estamos desapercebidos, nos vemos sendo atingidos pelos dardos inflamados e aí perdemos a batalha ou nos esquecemos por algum período da necessidade de estarmos vigilantes e permanecermos firmes e inabaláveis. É o que Paulo vai nos conclamar no versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando no princípio cremos. A posição que nós devemos nos colocar é a posição de postura de guerreiros e guerreiros espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades do mundo tenebroso. Jesus vai nos advertir em Marcos 14, 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso exercitar as armas espirituais, tomar posse de toda a armadura de Deus, mas também me exercitar usando essas armas que estão disponíveis a todo cristão. Vigiar e orar. É como um pardal, um pássaro. Ele precisa de duas asas para voar. Nós precisamos vigiar e precisamos orar. Nós precisamos de estudar a palavra e precisamos de orar. Um pardal não voa com uma asa só. Uma vez perguntaram a Tozer o que é mais importante, o estudo da palavra ou a oração? E ele perguntou ao jovem que o entrevistava: pergunte ao pardal, o que é mais importante para ele, a asa da esquerda ou a asa da direita? Portanto, precisamos estar atentos. Paulo, ele não tem aqui nesse texto, queridos, uma preocupação de elaborar uma biografia do diabo e sua origem. Ele não tem essa preocupação, porque isso já foi feito em Gênesis e em outros textos bíblicos que nós podemos encontrar, Isaías 14 e também Ezequiel, que vai falar da queda de Satanás, que era o querubim ungido. Então Paulo não tem essa preocupação de elaborar uma biografia sobre a origem de Satanás. Por quê? Porque a missão da igreja, e esta carta, a carta aos Efésios, é uma carta escrita às igrejas. E Paulo tem um foco claro. A missão da igreja é apresentar a todos o evangelho da salvação. Não há nenhum outro objetivo. A missão principal da igreja é apresentar o evangelho da graça, da salvação a todos. E aquele que crer será salvo. Atos 1,8 nos dá essa dimensão da missão da igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A missão da igreja é apontar o caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Evangelho, João, escrevendo o seu evangelho, quando João encontra com Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João está apontando para Jesus, que é o caminho. Essa é a missão principal da igreja. Precisamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, concomitantemente. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. É concomitantemente. É aqui, mas é também até os confins da terra. Quando Paulo está escrevendo o Efésios capítulo 6, há duas exortações muito claras no texto de Efésios 6. A primeira é uma exortação geral: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esta é uma exortação geral para toda a igreja.
Depois, ele vem para uma segunda exortação que é mais específica. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A ideia de revestir-se, ela é mais individual, mais pessoal, e é uma decisão que a gente precisa tomar ao longo da vida. Quem se reveste de toda a armadura de Deus terá vitória nessa batalha. Por que devemos ser fortalecidos e revestidos de toda a armadura de Deus? Essas armas que Paulo enumera, as 6 armas de Efésios 6, elas são indispensáveis para que possamos vencer as ciladas do diabo contra nós. E uma das maiores ciladas do diabo contra a igreja é o desânimo. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Paulo vai nos exortar sobre isso em 1 Timóteo, dias trabalhosos, mas nós estamos também debaixo de uma preocupação grande, porque o mundo está em evolução. Há muita coisa acontecendo simultaneamente e o mundo está gemendo. A igreja precisa se levantar para pregar a mensagem de esperança. Só Jesus Cristo salva, só nele há salvação. Essa é a mensagem que nós não podemos deixar de pregar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Paulo vai deixar claro isso lá em Efésios 6,13, para permanecermos firmes e inabaláveis. Querido, há algo muito importante que eu preciso compartilhar com você. Se você não dedicar tempo da sua vida para a leitura da palavra e meditação da palavra, e tempo de oração, você não conseguirá permanecer firme, alegre, esperançoso. A palavra de Deus, ela é fonte de esperança. A palavra de Deus, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos fortalece. O nosso homem interior é fortalecido quando vamos à palavra de Deus e quando oramos e meditamos na sua palavra. Por que nós precisamos nos revestirmos de toda a armadura de Deus? Segunda resposta, porque o dia mau chegará. E esse dia mau, o diabo não avisa, não manda e-mail, não manda torpedo, não manda mensagem dizendo: olha, eu preparei um dia mau, amanhã vai ser um dia mau, se prepare, vai ser divertido. Não, o diabo não nos avisa desse dia mau. O dia mau simplesmente chega e você precisa estar preparado para o dia mau. Não sabemos quando o dia mau chegará, mas ele chegará para todos nós. Talvez você esteja vivendo um dia mau, e eu quero dizer para você: tenha esperança na palavra de Deus, confie nas promessas de Deus, se fortaleça, se agarre, fixe seus pés na rocha que é Jesus, e você verá que vale a pena. Nunca você estará abandonado ou se decepcionará em confiar em Deus. Paulo nos adverte em 2 Coríntios 2,11 para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos seus desígnios, seus ardis, seus propósitos. Paulo está falando em 2 Coríntios 2,11 da batalha espiritual. Paulo, quando escreve 2 Coríntios, ele está saindo de um tempo muito difícil, de muita provação, de muita angústia e dificuldade. Não sabemos na verdade o que aconteceu, mas é uma carta onde ele mostra pessoalmente o quanto ele está desgastado, mas ele também tem uma palavra de esperança, de encorajamento, de consolo nesta carta. E ele vai dizer: nós não ignoramos os desígnios, os planos que o diabo tem contra a igreja. Por isso nós precisamos ficar firme na palavra. Por que devemos tomar toda a armadura de Deus? Para permanecermos firmes e inabaláveis. O verbo permanecer, aqui nesse texto, significa continuar seguro. Ser alguém de uma mente firme é qualidade de uma pessoa que não hesita, que não desiste, e por isso ela permanece mesmo em meio às adversidades e dias difíceis. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, tem mais uma palavra de encorajamento para nós e que nos dá esperança e nos dá alegria para os dias que virão. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e equilíbrio. Eu gostei dessa tradução. Algumas palavras falam espírito de moderação,
ao final do versículo 2 Timóteo 1,7. Mas eu gosto da palavra equilíbrio, porque equilíbrio, lá no grego a palavra moderação ou equilíbrio, é a ideia de uma estabilidade de mente. Querido, a palavra de Deus tem esse poder, o poder de estabilizar a nossa mente e nos dar uma mente segura, uma mente confiável, é uma mente que não se abala em meio às adversidades. Podemos ficar perplexos, mas não vamos ficar destruídos, porque a palavra de Deus nos dá esse equilíbrio do qual precisamos para a batalha. Essa segunda carta, já diz o próprio tema, né? Ela foi escrita para Timóteo. Timóteo está vivendo um momento de insegurança, de nervosismo, e as circunstâncias não eram favoráveis para Timóteo. E talvez você esteja vivendo numa circunstância desfavorável. Se você está vivendo num momento difícil, num dia mau da sua vida, se a preocupação e a ansiedade está querendo roubar o seu foco, eu quero dar uma palavra para você. Deus é poderoso para quebrar toda a fortaleza e você sair vencedor ao final. Assim como Timóteo, que devia estar passando por medos, por insegurança, preocupações, ansiedade, é possível que você esteja vivendo esse momento. Então eu conclamo você, eu encorajo você, eu trago essa palavra de esperança para você. Então eu quero concluir este momento com você dizendo: tenha sempre esperança, não desanime, não pare no meio da caminhada. Primeiro que se você parar, simplesmente você não vai mudar o quadro, a realidade pode piorar. Se você avançar, se você prosseguir em conhecer o Senhor, se você prosseguir na caminhada de buscar o conhecimento de Deus e ser fortalecido por Ele, eu, pela palavra, te garanto, você vai sair vitorioso, você vai sair fortalecido e debaixo de um poder sobrenatural que a palavra de Deus vai te trazer, você vai terminar com certeza no final com a bênção de Deus sobre a sua vida. Tenha sempre esperança. Eu não vou me cansar de declarar isso para você. A palavra de Deus, ela nos dá esse ânimo, essa disposição. Se você foi abençoado com esta palavra, compartilhe ela com umas 3 pessoas, amigos seus, e não se esqueça de clicar no sininho e abençoar outras pessoas com esta palavra. E também quero relembrar a você que você pode ouvir essa mensagem no podcast, no Spotify ou nas outras plataformas de áudio, no meu canal Palavras de Esperança com o pastor Vanderlei. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.